Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um simulado sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nós já estudamos aqui várias vezes este documento oficial. Nós já temos na nossa sala pedagógica também o vídeo ali contemplando a primeira parte, né, com todas as informações gerais. Temos também o vídeo sobre a BNCC da Educação Infantil, o vídeo também da BNCC Ensino Fundamental e vídeo também BNCC TAPA Ensino Médio, pode conferir lá na sala pedagógica. Então hoje nós vamos fazer um simulado aqui para a gente rever aqui os principais pontos do documento de uma forma geral, ok? Antes disso, vamos só relembrar aqui o que diz, né, a Base Nacional Comum Curricular BNCC. É um documento, sim, de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o nosso Plano Nacional de Educação, lembrando aqui o PNE. Isso aqui é importante você saber, porque isso aqui também é questão de prova. Esta parte aqui deste conceito está lá no documento no nosso site oficial da BNCC, já logo no início. E aqui nós temos a BNCC, que ela é um documento de caráter normativo, aplica-se exclusivamente à educação escolar, só para você se lembrar aqui do que nós já estudamos. É uma referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas de ensino e das redes escolares do Distrito Federal, estados, municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então aqui também ela é o documento oficial. Os currículos dos sistemas, né, escolares vão também se adaptar a este documento. Isso também já foi assunto. Inclusive aqui eu estou aqui com o currículo e movimento do Distrito Federal da Educação Infantil, aqui também o currículo e movimento do Distrito Federal o ensino fundamental. Nós temos aí o currículo e movimento também do ensino médio e o currículo e movimento de cada estado. Então, os currículos dos sistemas, né, estados, municípios, Distrito Federal, vão se adaptar a este documento aqui, tendo este documento como referência nacional. E a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tem por propósitos ser referência nacional, integrar a Política Nacional de Educação Básica, garantir o pleno desenvolvimento da educação. São pontos principais aqui para a gente poder relembrar o que diz, né, a essência deste documento. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas aqui pela BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências. Nós temos ali essas 10 competências, elas serão a referência ali para as demais etapas e todas devem estar interligadas. Tudo isso deve ser desenvolvido, com certeza ali, fazendo sim referência, né, com essas 10 competências, assegurando aí o pleno desenvolvimento dessas 10 competências, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí nós temos essas 10 competências, lembrando aqui também, nossas redes sociais, nós colocamos esquemas, disponibilizamos para vocês esquemas, mapas mentais, dicas, artigos, tudo isso de forma gratuita. Então, corra lá também nas nossas redes sociais, no Pedagogia para Concurso e também Fabiana Firmino. Isso lá nas nossas redes sociais, nós temos esquemas. Essas 10 competências também estão lá para você sempre ter acesso, né, para facilitar aqui os seus estudos. E aí nós temos aqui as 10, né, o conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital. Depois nós temos também o trabalho e o projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. E essas 10 competências, elas estão interligadas, ok? Vamos aqui à nossa primeira questão. Vamos ver como as bancas gostam de cobrar este conteúdo. Após 3 anos de discussões, mudanças e milhares de colaborações, o Ministério da Educação homologou, nesta quarta-feira, lá dia 13 de dezembro, a chamada Base Nacional Comum Curricular. E aqui nós temos aqui a notícia da Folha de São Paulo. A Base Nacional Comum Curricular determina
aqui no caso, um currículo unificado, não, a base, ela não é um currículo, né? Então os currículos eles vão se adaptar ali a esta base, mas a base em si ela não é o currículo para ser substituído, não. Os conteúdos específicos a serem ministrados nos diferentes cursos de ensino superior. Aqui falou sobre ensino superior, mas nós temos aqui a base, né, nacional comum, e aqui no caso para a educação básica e não superior. Os direitos de aprendizagem dos alunos da educação básica, prevendo também espaço para aspectos regionais do conteúdo. Então aqui seria com certeza a letra C, para garantir sim, né, ela determina esses direitos de aprendizagem dos alunos e aqui no caso educação básica, ok? Vai respeitar com toda certeza os aspectos regionais sim. A fusão entre o ensino técnico regular não e a forma de ingresso no ensino superior também não. Então realmente aqui no caso a questão correta seria a letra C. Especialista aqui em educação básica, leia o artigo 26 da LDB e aqui falam dos marcos legais que fundamentam a Base Nacional Comum Curricular, fazendo a referência com a nossa LDB. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Importantíssimo aqui, né, lembrar essa questão desse respaldo legal que tem a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui no caso, é correto afirmar o que? Qual desses itens está correto? A parte diversificada está para os direitos de aprendizagem, assim como a Base Nacional Comum Curricular está para o atendimento à diversidade regional da discussão curricular, que no caso inverteu, né? A base comum curricular está para a diversidade? Não, né? Que seria a parte específica. A parte comum está para a parte básica, então aqui inverteu os papéis. A BNCC e os currículos têm papéis sobrepostos no sentido... Não, né? Sobrepostos é como se desse a impressão ali de colocar um sobre o outro. O currículo ele é elaborado, adaptado aí através, né, da BNCC. Por meio da BNCC, esse currículo será adaptado. Então, também quando fala que tem papéis sobrepostos, deixa errado. Os conteúdos, conceitos e processos, bem como a definição das unidades temáticas da parte diversificada do currículo, estão definidas na BNCC para cumprimento dos sistemas de ensino. A parte diversificada, ela não tem esse padrão, tanto é que vai respeitar, né, as características de cada região. Então, não tem aqui essa questão dessas definições aqui, como foi colocado no item. Segundo a BNCC, os conteúdos curriculares passam a exercer função secundária no processo educacional. Os conteúdos eles não passam a exercer aqui uma função secundária, com certeza não, a questão também está errada. E aqui, por último, uma das noções fundantes da BNCC é a relação entre o que é básico e é comum. O que é básico em matéria curricular, as competências diretrizes são comuns, enquanto os currículos são diversos. Com certeza, sim, seria a letra E. Aqui todas as informações estão corretas aqui, que diz respeito à letra E. Então, a letra E seria o item correto. Também foi o que sobrou, né? Depois a gente vê todos os erros. No que se refere a este assunto, julgue o item subsecutivo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais é uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Certo, e é importantíssimo falar aqui sobre essa parte das tecnologias digitais, porque a BNCC ela fala muito sobre isso, sobre essa importância, né, de se trabalhar de fato essa cultura digital. Tanto é que lá o 5 é cultura digital, né, entre as 10 competências. Isso aqui é muito falado em todas as etapas e essa cultura digital é importantíssima, assim, no que diz respeito ao aluno ter uma visão correta, saber trabalhar de fato, né, com orientação, todas essas informações no que se refere a essa parte de cultura digital. Então, aqui no caso, a número 3, ela está correta sim. Com relação às diretrizes curriculares para a educação básica, julgue o item a seguir, mas vai falar sobre a BNCC. Os sistemas de ensino e os estabelecimentos escolares devem desconsiderar a Base Nacional Comum na parte
na organização da parte diversificada do currículo do ensino fundamental, visto que o propósito da parte diversificada é justamente desenvolver componentes curriculares ausentes na Base Nacional Comum Curricular. Errado. Aqui no caso elas se complementam, então elas não vão fazer essa dissociação como colocou. E falou também que seria desconsiderar a parte comum, também errado. A parte comum e a parte diversificada devem se complementar. Então, no caso aqui, a número 4 está totalmente errada. Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se discutem formas de melhoria da educação brasileira num processo de construção constante. Recentemente, a Base Nacional Comum Curricular vem sendo amplamente debatida com a capacidade de contribuição de professores, especialistas e da sociedade civil. A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo, então aqui no caso, está perguntando qual que é o objetivo, né, da BNCC. Proibir a doutrinação ideológica, não tem nada a ver essa questão aqui de poder proibir, isso aqui não faz parte da essência, né, do que propõe a BNCC, como nós já estudamos. E aqui fala que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez que tem uma base obrigatória a ser ministrada pelo professor. A ideia não é pegar a base e fazer com que este documento ele sirva para coibir ações em que determinados grupos estão de acordo. Então é essa a ideia. Engessar o trabalho do professor também não. A ideia, né, do que consta no documento não é isso. Engessar, nós vamos agora engessar o trabalho do professor para ele andar somente nessa forma, nessa linha. Também não. Definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de ministrar conteúdos que não constem na base. Essa não é a essência também da base, também errada quando fala que vai impedir o professor. Definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e a se aprofundar. Essa aqui é a essência da Base Nacional Comum Curricular, seria aqui a letra D, que é definir esse conjunto de conhecimentos essenciais para os alunos, né? Porque todos eles têm direito. Então, às vezes, um aluno está numa região, ele está vendo um conteúdo, o aluno que está na mesma série, né, que aquele mesmo aluno tem a mesma idade em outra região, está vendo outro conteúdo totalmente diferente. Então, a ideia é justamente dar garantia para esses dois alunos que eles tenham o conhecimento desses conteúdos, vai garantir ali esse conjunto ali de conhecimentos essenciais. Então, aqui seria a letra D, esta é a essência da base. Criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro com o objetivo de homogeneizar, claro que não, tanto é que tem a parte diversificada aí para valorizar, né, as regiões. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, promulgada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, pelo MEC, não é correto afirmar. Então, o que não é correto afirmar? A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares nas redes públicas federal, estaduais e municipais, na medida em que determinam o que deve ser ensinado em cada escola. Errado. Então aqui já é a letra E, a letra A, perdão. Preste atenção, acabei de mostrar aqui, né? Vou mostrar aqui de novo o currículo que é do ensino fundamental. Este currículo, né, foi adaptado à BNCC. Então a ideia não é pegar a BNCC e substituir o currículo dos estados, não. A ideia é ter este documento, sim, caráter normativo, deve ser respeitado, deve ser visto, deve ser adaptado este currículo estadual, municipal, do Distrito Federal a esta base. A base não é o currículo, isso é até um tópico da base que nós já estudamos. Então não vai substituir não, e aqui pediu a questão, né, não é correto, seria a letra A. Vamos ver o que diz aqui. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos, justamente sim determina, fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem um propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva, certo? E aí, toma cuidado aí com a sua visão, com a sua opinião, com o que você pensa da base, com o que você pensa sobre determinados conteúdos. Isso aqui vale para tudo. Se você não acha, não foi um documento democrático, isso aqui, então assim, dependendo, você pode errar questões por conta disso.
O que está pedindo aqui? Está pedindo exatamente o que consta no documento. O documento fala isso aqui. Então, isso aqui está correto. Você concordando ou não, nós estamos aqui resolvendo as questões. Trata-se de um documento de referência, sim, ela será a referência de caráter normativo, sim, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, sim. Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com fortalecimento do regime de colaboração aí entre as 3 esferas do governo. Questão corretíssima também. Vamos lá. Para 7 diz a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo discutida pela sociedade na atualidade, faz referência. Preste atenção aqui. Aqui eu peguei, né, a questão é de 2016, a base saiu em 2017, mas eu fiz questão de trazer só para a gente fixar o conteúdo. Então, a BNCC diz respeito, faz referência a um conjunto de normas disciplinares que devem guiar as escolas municipais. Não, primeiro que não é só municipal e também não é um conjunto de normas disciplinares, como colocou o item. As diretrizes relativas ao que deve ser ensinado aos professores nos programas de educação continuada. Não vai colocar ali, justamente a essência não é, o foco não é o professor, né? Primeiro que o foco aqui é o aluno, aqui é a educação básica no caso, ao conjunto de conhecimentos essenciais que todo estudante deve ter direito, deve ter acesso. Letra C. Essa aqui é a essência, faz referência a isso aqui, a BNCC. Ao comportamento que deve ser assumido pelos professores também não. Seria a letra C a questão correta aqui no caso. A Base Nacional Comum Curricular, de acordo com a publicação disponível lá no portal do MEC, é muito legal isso aqui, né? Traz, né, como que consta no MEC. E aí a BNCC é um documento de caráter normativo, é um documento sim, de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo das diretrizes essenciais para a infância e adolescência que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação fundamental, de modo a que tenham assegurado seus direitos. Aqui não é só a educação fundamental, né? Toda a educação básica, então não seria essa. Um conjunto de caráter normativo, sim, que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o nosso Plano Nacional de Educação. Está dessa forma aqui, no site do MEC, é isso aqui que determina, né, a BNCC. Aqui fala um conjunto de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das diretrizes essenciais para a infância e adolescência, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas, modalidades da educação fundamental também não, é básica. Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenha assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Conselho Nacional de Educação, não seria o PNE, como eu falei lá no início do vídeo. Então era a letra B mesmo. Considerando os parâmetros curriculares nacionais no quadro das mudanças provocadas pela BNCC, é correto afirmar que os PCNs, preste atenção, essa questão que eu já resolvi em outros vídeos e eu continuo recebendo as mesmas perguntas. Acabou os PCNs? Então, como eu continuo respondendo as mesmas perguntas, eu trouxe novamente a questão para você ter noção. O PCN é um documento norteador, ele continua lá. E ele é um documento que vai orientar, sim, a BNCC veio, ela é um documento de caráter normativo, ou seja, os sistemas de ensino devem, sim, atender a BNCC, mas ela não vai anular o que está no PCN. O PCN continua lá e continua valendo. Então, preste atenção aqui, questão de 2018. Então, os PCNs, é correto afirmar que os PCNs não são tornados inválidos pela BNCC, permanecendo documentos orientadores, tá? Letra D, trouxe mais uma vez aqui. Você que é meu aluno já viu eu responder essa questão, mas eu faço mais uma vez aqui essa informação, trago mais uma vez essa informação para você não confundir na hora de resolver questões de prova. A Base Nacional Comum Curricular, recentemente aprovada aí pelo Conselho Nacional de Educação, preste atenção, ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, e isso eu também falei em vários vídeos, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Agora, lá no documento oficial, fala assim que preceitua lá do que está no PNE, tá? A questão anterior.
se constitui em um documento, vamos lá, a BNCC é um documento o quê? De caráter flexível não, originado aí do Ministério da Educação, cujo escopo é determinar a estabelecer diretrizes curriculares, cursos de licenciatura, não, é ali da etapa da educação básica. É um documento pedagógico de cunho alternativo, também não. É um documento de caráter normativo, sim, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Letra D. É um documento por meio do qual professores, estudantes, educação superior não, né? Aqui seria educação básica, seria a letra D. Então, aí para vocês. Vamos, a informatização dos lares, das empresas e dos escritórios a partir dos anos 90 do século passado, resultado da aplicação das novas tecnologias digitais na comunicação e na produção industrial, teve um impacto enorme na sociedade e nas relações sociais, com suas diversificadas manifestações, entre as quais incluem-se as artes, considerando a navegabilidade dos meios digitais de comunicação e a interatividade apresentada ao internauta, uma educação visual qualitativa se faz necessária, que está falando nessa questão, né, dos meios tecnológicos da cultura digital. No que se refere a este assunto, julgue o item subsecutivo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais é uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Sim, é uma das competências, sim, a questão está correta. E, por último, aqui, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a Base Nacional Comum Curricular constitui-se de saberes e valores produzidos culturalmente expressos nas políticas públicas e gerados em diferentes instâncias, como aí, no caso, seria saberes populares, atividade de lazer, nas instituições religiosas ou no mundo do trabalho. Bom, no caso, seria com certeza aqui, no mundo do trabalho, é o artigo 14, aqui no caso, só para a gente conferir, eu trouxe aqui para vocês analisarem a Base Nacional Comum Curricular, a questão trouxe exatamente o que diz aqui no artigo. Constitui conhecimentos, saberes produzidos, valores culturalmente expressos nas políticas públicas gerados aí nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico no mundo do trabalho, ok? E aqui perguntou, seria então a letra D, né? Tirou exatamente como consta na legislação, mostrando ali também o respaldo legal. Bom, essas são as nossas informações aqui, o nosso simulado de BNCC. Vou pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilhe este vídeo também, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, siga a gente também nas nossas redes sociais, @Pedagogia para Concurso e também Fabiana Firmino lá no Instagram e Prof. Fabiana Firmino lá no Facebook. Então, este foi o nosso simulado de BNCC, espero vocês no próximo vídeo.